Em Taguatinga, um homem acabou dando uma voadora, chegou de voadora para tentar separar os alunos que estavam brigando ali. Nessas imagens, a gente percebe que os jovens estão no chão, estão se atacando. Um homem que, segundo informações preliminares, seria o diretor do Centro de Ensino Fundamental 8. Pode deixar o áudio, meu filho. Chegou de voadora, separou a briga. Pronto. A ação toda filmada pelos colegas de classe, que não fizeram muita coisa para separar a confusão, não. A polícia militar chegou a ser chamada, o diretor da escola disse que a briga tinha sido na área externa, mas que um dos envolvidos já tinha saído do local. E aí eu vou deixar para vocês. Aí, qual que é a opinião de vocês? Porque assim, separa, não separa, chega na voadora, não chega, tá complicado. Violência a gente sabe que não combate com mais violência. Como é que vai fazer para separar os meninos, os brigões? Tá cada vez mais difícil a gente saber. E é por isso que eu vou até conversar com uma especialista. Eu vou falar agora, ela já tá aí, diretor? Posso chamar? Posso chamar? Tá tudo certo? A Simone Lavorato. Ela, gente, ela é doutora em educação, ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga. E aí, bom dia, doutora. Tudo bem? Bem-vinda ao nosso Balanço Geral Manhã. Obrigada por acordar cedinho aí, tomar um cafezinho com a gente, para tentar entender, porque tá todo mundo meio perdido aqui no tanto de casos que tá chegando pra gente, né, com o número de casos que estão chegando pra gente de violência dentro e fora das escolas. Os estudantes, a primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora é o seguinte: será que a pandemia, né, os estudantes saíram de um cenário de isolamento, ficaram muito tempo sem aula por conta da pandemia? Isso pode ou não pode explicar esse comportamento agressivo, violento, agora na volta às aulas? Bom dia, então é um prazer estar aqui com vocês, né? E respondendo a essa sua primeira pergunta aí, ele pode, né? Com certeza a pandemia ela acabou influenciando no padrão comportamental de todo mundo, de todos nós. Mas ela não é a única, né? A única explicação para isso, né? A gente sabe que não tem um único caso. E uma coisa que eu gostaria de destacar também, apesar de a gente ter, né, vários casos em escolas públicas, mas isso também é uma realidade das escolas privadas no DF. Então a gente precisa também, né, estar atento a isso, que isso não acontece só nas escolas públicas. E com certeza, como você falou, a pandemia ela pode ter incitado ainda mais, porque briga em escola sempre teve, mas o que nos preocupa é a frequência, né, como isso aumentou, como isso se intensificou, e também os métodos usados, né? Você acabou de falar aí o caso revólver, faca, então assim, os instrumentos usados, eles estão muito mais letais. A gente percebe, né? Eu com tantos anos de jornalismo aqui, eu nunca vi tantos casos, tão um perto do outro, assim, e entrando. É arma, essa imagem da arma aí na porta da escola me deixou impressionada. Então, isso mudou muito esse comportamento. Sabe o que me chamou a atenção, doutora? É o seguinte, no caso que nós mostramos em São Sebastião, onde um aluno de 15 anos atacou com uma faca uma colega de 14 anos dentro da escola. Ele não tinha um histórico de violência, ele não tinha passagem pela polícia. Como, nesses casos, né, qual que é a dica para pais, professores conseguirem identificar quando o aluno não tem um comportamento violento? Porque, assim, quando é uma pessoa, um aluno problemático, quando já se envolve, tem alguma passagem pela polícia, né, aí pais e professores já ficam meio que preparados, já conversam, enfim. Mas esse caso de São Sebastião me deixou impressionado. O que deve ser observado no comportamento desses alunos dentro de casa e dentro de sala de aula também? Então, a gente pode observar, porque sempre existe uma mudança comportamental, né? Então, ou ele passa a ficar mais agressivo, ou ele vai passando por um processo aí que ele vai dando dicas de que ele não está bem, que ele está precisando de ajuda, né? Ajuda profissional, que eu digo mesmo no sentido de trabalhar essa questão psicológica. Agora, o que a gente percebe é que muitas vezes nesses casos que a gente não tem um histórico e tal, muitas vezes são alunos que têm baixa resistência para lidar com frustração. Eu sempre digo que nós estamos vivendo aí diante de uma geração que não sabe lidar com o não, né? E isso é falta de desenvolvimento realmente das competências aí, de inteligência emocional, de saber se colocar no lugar do outro. Então, ele é um papel conjunto da família, da escola, do Estado, né? Todos nós temos a nossa parcela aí. E em relação à escola,
né? Eu acredito que muitas ações podem ser tomadas, não só essa questão do controle fora ali dos muros da escola, mas isso deve ser debatido, deve ser dialogado, a escola tem que trazer para rodas de conversa, trazer profissionais especializados para poder discutir com os alunos sobre isso, né? E eu até diria que a gente precisava mudar esse nosso currículo, porque apesar da gente ter na Base Nacional Curricular, no nosso BNCC, dizendo que a gente tem que desenvolver as competências socioemocionais dos nossos alunos, muitas vezes elas não são desenvolvidas. Então, a gente tinha que ter uma disciplina justamente para eles aprenderem a lidar, né, com as questões emocionais, aprenderem a lidar com frustração, aprender a se posicionar emocionalmente diante das coisas, né? Então, eu acredito que uma mudança estrutural é necessário nas nossas escolas para que a gente possa desenvolver nossos alunos, né? Tirar essa geração aí que não sabe lidar com o não, que tudo reage a um não, tudo é motivo para agredir o outro, né? E que ele possa se entender melhor. Então, é uma questão que vai muito além do policiamento, né? Desse controle ali de entrada de armas ou equipamentos assim dentro da escola. Precisa mudar a cabecinha dos nossos alunos. Então, a gente precisa de uma coisa mais estruturada realmente para trabalhar isso com os alunos. E não é uma coisa a curto prazo, né? É uma coisa que a gente vai começar a trabalhar agora, precisaria começar a trabalhar agora, para a gente ver uma mudança comportamental daqui uns 2, 3 anos. Doutora, muito obrigada aqui. A gente precisa encerrar. Espero falar com a senhora aí nos próximos dias, que a gente vai repercutir sobre esses casos sim, né? A gente espera que parem de acontecer, que não cheguem mais casos aqui pra gente, mas a gente precisa sim, é importantíssimo falar, debater, e é isso, agir na raiz, né? Evitar ações que evitem que isso aconteça dentro e fora das escolas, como a gente vem vendo aí. Um beijo pra você, um bom dia. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Amanhã a gente segue.